Olá, como estão? Bem? Bom, eu sou o Giovanni e hoje eu quero falar pra vocês por que que vocês devem viajar mais. Eu tenho 27 anos agora, mas eu comecei a viajar, eu tinha 18 anos. Eu viajava um pouco com meus pais antes, mas viajar sozinho é muito bom e é muito importante pra você se conhecer. E também viajar com amigos é muito importante, viajar com a família também é muito importante. Então, viajar é muito importante. E basicamente você tem que viajar mais porque, cara, esse mundo é grande pra caralho. Então você tem que conhecer, você tem que sair explorar. A vida não é ficar só presa num quarto, assim, só estudando, só trabalhando num escritório fechado. Então, assim, tem muita coisa pra fazer. E quanto mais eu viajo, mais eu sinto que eu quero viajar. Mas honestamente, tem momentos que eu fico muito cansado. Por exemplo, ano passado, em 2024, eu me organizei para viajar, então eu fiquei 10 semanas viajando intensamente. E depois, quando eu voltei, eu falei assim, eu não quero mais viajar esse ano, eu tô muito cansado. E de fato, eu parei. Foi o único momento que eu peguei, assim, que eu tava em aeroporto foi durante essas 10 semanas. Depois, quando eu voltei, eu fiquei tranquilo, mas eu saía, eu ia para um parque, fiz umas 2 viagens com os amigos para para cidades próximas, assim, coisa de 3, 5 horas de carro, mas só 2 vezes. Mas assim, eu viajei muito, assim, num período de 10 semanas e foi mais ou menos, foi uma coisa louca. Foi uma coisa louca, porque foram mais de 12 voos e mais de 10 países, assim, sabe? Então, pegando ferry, pegando ônibus, enfim, foi muito cansativo. Enfim, não recomendo, não recomendo, mas eu acho que é legal você ter essa experiência para você se conhecer melhor. Hoje, no meu ponto de vista, o que eu gosto de fazer, o que eu vou fazer é ficar um mês em cada cidade, em cada país diferente, e aí eu vou pro próximo. Porque assim é melhor, eu conheço a cultura, fico mais tranquilo, aprendo um pouquinho o idioma local. E pra mim não funciona mais, ainda mais porque agora eu tenho trabalho remoto, enfim, então pra mim não funciona mais assim, ficar uma semana no lugar, depois uma semana em outro, uma semana em outra, uma semana em outra. Mesmo se eu tivesse de férias, sabe? Eu acho que eu preciso de mais tempo. Então aqui no Japão, por exemplo, eu separei 3 semanas para eu ficar aqui só num lugar hospedado. E aí quando eu quero sair, eu vou lá pro centro. Enfim, aí no outro dia eu quero só correr aqui em volta, enfim. E na praia fica mais tranquilo, sabe? E também procurar entender qual que é a sua estação favorita para viajar. Eu adoro o inverno para ver neve e tal, mas assim, honestamente, para sair de casa, vamos ser bem sinceros, né? O verão é muito melhor, você sai de shortinho, enfim, você pega um bronze, enfim. E exatamente por isso que você deve viajar mais, porque é legal para você conhecer a cultura. Se você quiser aprender o idioma, eu acho que é muito importante. Eu desenvolvi muito meu inglês viajando, conversando com outras pessoas, entendendo diferentes acentuações, né? Porque você vai perceber que o francês fala inglês de uma forma, o italiano de outra, o canadense de uma outra forma, o australiano de outra, o inglês, o americano de outra. Cada um tem sua particularidade. E quando você viaja, você abre a sua mente, sabe? Em todos os sentidos também. Você vê que tem várias religiões no mundo, sabe? Então você para de gastar tanto o seu tempo e sua energia com religião e começa a viver mais, sabe? Você começa a experimentar novas comidas e sua mente abre, porque às vezes eu tenho amigos que até hoje falam pra mim, ai, mas como que você consegue ficar sem comer arroz e feijão todos os dias? E eu fiquei assim, caramba, pra mim isso é o mais interessante, sabe? Eu ia ser muito cansativo, muito entediante comer arroz e feijão todos os dias. Pra mim é muito interessante quando eu ah, experimento uma comida nova. Mesmo que eu não goste, eu experimentei, ok? E vai ter uma coisa que eu vou gostar. Por exemplo, eu demorei muito pra conhecer a culinária tailandesa. E eu fui conhecer ano passado na Tailândia. E eu me apaixonei, porque é uma culinária muito simples, mas é muito gostosa, sabe? É, e antes disso, eu tinha experimentado a culinária inglesa e eu achei horrível. English breakfast e fish and chips é horrível, mano. Eu não gosto, entendeu? Mas assim, eu experimentei. E a culinária francesa, por exemplo, ela é muito boa, a italiana é muito boa, sabe? Ainda assim, eu tenho meu apego pela culinária brasileira, mas eu não vou dizer que é a minha favorita. Eu gosto muito do churrasco, gosto muito de tudo que menciona o Brasil, sabe?
mas não é a minha culinária favorita, porque eu conheci muito e, enfim, e eu ainda não tenho exatamente a minha favorita, assim. Eu tenho pratos favoritos. Eu adoro mango sticky rice, que é basicamente um arroz com manga e leite de coco na Tailândia. Então, assim, é muito bom. Enfim, você faz amigos viajando. Quando você viaja sozinho, você faz amigos viajando. Então, é muito legal. Você faz amigos, você aumenta, assim, sua rede de conexões. É incrível. Esteja preparado para passar perrengues, porque acontece perrengues sim quando você viaja, ainda mais quando você viaja para um outro país. E eu também não quero falar só para vocês se limitar assim, ai, tem que viajar, tem que sair do Brasil. Eu acho que é legal sair do Brasil porque é muito diferente, é muito diferente. Não tem comparação quando você sai de São Paulo, vai para Florianópolis, de São Paulo para o Rio de Janeiro, de São Paulo para Minas Gerais, de São Paulo para Brasília, para o Nordeste. Você vai vivenciar coisas diferentes, mas quando você sai do Brasil para um outro país, é muito diferente, assim, a riqueza de informações, os detalhes, assim, sabe? Aumenta a chance, sim, de você passar perrengue, porque você tá indo para um outro país que não fala o seu idioma, mas é interessante, você aprende com aquilo. Eu passei muito perrengue, alguns perrengues, não muito, nas minhas últimas viagens. Eu já caí de moto na Grécia, eu já torci o meu pé no último dia nas Filipinas, enfim, então fui pro aeroporto mancando, literalmente. Enfim, já aconteceu muita coisa, sabe? Já perdi minhas roupas numa praia na Tailândia, então quase voltei pelado pra casa, porque eu fui nadar e voltei, cadê minhas roupas? Então, enfim, acontecem umas coisas, mas é muito interessante, sabe? E eu acho que quando você é jovem, você tem essa energia, tudo bem você fazer isso, tudo bem você errar, sabe? Se você tem o apoio dos seus pais, isso é muito bom, sabe? Eu percebi que eu comecei a ter o apoio dos meus pais quando eles entenderam que esse era o meu estilo de vida, que eu queria fazer isso. E aí eles começaram a me apoiar. Minha mãe sempre falou: "Ah, eu queria muito ser sua patrocinadora para você viajar, mas eu não consigo fazer isso, sabe? Se precisar, eu te empresto um dinheiro, mas eu não posso te dar porque, enfim, né?" Mas eu super entendo ela, mas assim, e viajando você vai entendendo que o mundo ele é muito grande, muito complexo, e você vai conhecer amigos que têm 19 anos, 20 anos e que os pais bancam para viajar o mundo, sabe? E aí você vai conhecer gente mais velha, assim, que 30 anos, que já viajou o mundo e que se banca sozinho viajando, que mais ou menos é o meu caso. Eu me banco sozinho desde os meus 18 anos, eu me banco. Então, o que eu quero fazer? Eu quero ir pra Disney, eu vou com meu dinheiro. Eu quero ir pro Japão, como eu tô aqui agora, eu faço tudo isso com o meu dinheiro, sabe? Eu não preciso de um patrocínio, eu preciso de um trabalho. Então, eu diria que o trabalho que eu consigo é sim o meu patrocínio para eu conseguir viajar o mundo. Enfim. E é isso, acho que você tem que viajar mais para você se autoconhecer também, sabe? Eu senti que eu estudei numa universidade federal muito boa e eu senti que eu me autoconheci na universidade, isso foi muito bom, mas eu me autoconheci muito mais viajando o mundo, sabe? Eu vivenciei muito mais, eu conheci gente de outros mundos, sabe? Conheci meu namorado ele é inglês, então assim, a gente fala o mesmo idioma porque a gente fala inglês, só que nativamente ele fala o idioma dele, que é o inglês, e eu falo meu idioma português. A gente se encontrou nesse mundo, e se eu não estivesse viajando, eu não ia encontrar ele. E, inclusive, esse sempre foi meu propósito, meu propósito. Quando eu saí de casa, eu terminei com meu primeiro namoradinho, que era brasileiro e tal, a gente morou junto, ficamos 2 anos juntos. Quando eu saí, eu não quero saber de brasileiro, porque eu sei que eu vou aprender muito mais se eu me relacionar com uma pessoa que não é do meu país, que não fala o meu idioma. E de fato, isso está sendo muito enriquecedor para mim e também para ele, porque ele está conhecendo mais a minha cultura. A gente vai para o Brasil juntos em algumas semanas, então eu vou poder mostrar de perto como é meu país. E é isso. Eu não vou deixar esse vídeo passar de 10 minutos, porque foi prometido, mas talvez tenha uma parte 2 desse vídeo um dia, porque eu preciso contar das minhas experiências de viagens. Eu adoraria escrever um livro, mas nesse presente momento acho que é mais fácil para mim me comunicar, falar com vocês. E é isso. Um beijinhos e até a próxima.